Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Vocês estão bem? Estão felizes por mais um tempo tão precioso, tão glorioso, produtivo que o Senhor está nos proporcionando? O pastor Eliel citou de tudo que aconteceu aqui pela manhã. Foi algo precioso, né? Aquilo que nasceu, o pastor Joel, irmã Dila teve uma direção de termos um café da manhã com toda a igreja. E algo foi maravilhoso, assim, nos surpreendeu, era chegando, e foi um culto glorioso também, porque passou por aqui uma tocha de fogo, oh, aleluia, oh, glória. E nós estamos aqui, amém, queridos? Nós vamos aprender um pouquinho do Senhor, vamos fluir um pouco mais naquilo que Deus já nos proporcionou, já nos deu através de Jesus. E é uma alegria, é um prazer estar falando com vocês. Pode sentar, muito obrigada ao grupo de música, vocês arrasaram. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar falando de um assunto muito bom para a igreja. Quem é a igreja aqui? Amém. É um assunto que tem nos fortalecido, que nos dá uma direção maior para entendermos quem somos nós por meio de Jesus. Nos faz verdadeiramente avançar, crescer, né, por tudo aquilo que, através de tudo que Deus nos deu, e através do novo nascimento, quando nós nascemos de novo, nós somos já presenteados com a pessoa do Espírito Santo. Quem sabe assim? E quem sabe disso, né? Eu costumo dizer, e eu estou me estranhando um pouco com esse óculos, mas eu vou chegar lá. Nós cremos em 3 batismos que a Bíblia nos ensina. E um deles é quando nós nascemos de novo, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Este é um batismo, certo? E no decorrer do nosso tempo, numa vida cristã, nós recebemos o convite, dentro de nós, há um desejo de descermos as águas, também há o desejo de sermos revestidos de poder. A igreja do Senhor Jesus, nós estamos nessa dispensação, a qual nós temos todo o direito e dever de desfrutar daquilo que Deus nos deu. Quem gosta de receber presentes aqui? Eu gosto de receber presentes. E todos eles eu vou abrir com cuidado e eu vou ver o que tem dentro. E muitas vezes, queridos, nós recebemos alguns presentes que às vezes não é nem aquilo que você usa, mas você fica alegre. Por que você fica alegre? Porque aquela pessoa lembrou de você. Aquela pessoa lembrou da irmã Maria, eu vou levar esse presente para ela. E eu me alegro, eu creio que todos vocês também é assim. Mediante o novo nascimento, mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, quando ele veio e quando ele subiu aos céus, e ele deixou essa promessa, e eu rogarei ao Pai que ele vos enviará um outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês irão conhecer, porque eles irão habitar em vós. E ele diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Isso foi gratificante, sim ou não, igreja? Ele se preocupou conosco, ele teve uma atenção maior. Não vou deixar vocês órfãos. Então, queridos, nós, igreja do Senhor, nesse tempo, nesse momento, nessa dispensação, nesta terra, neste lugar onde nós estamos, nesse país, nós temos que realmente florescer dentro de nós e colocar em prática o orar em outras línguas, o falar em outras línguas, porque é ferramenta de Deus para nós. Amém? Nós temos que começar a ter essa prática, nós temos que começar a mover as águas do Espírito dentro de nós, dentro da igreja, de uma forma coletiva, de uma forma em reuniões, sabendo que aquele que está dentro de nós, ele deixou um poder como um dinamite, que no grego essa palavra quer dizer dunamis. Então, como um dinamite, eu não conheço nenhum dinamite, nunca nem vi, mas logo quando eu vim morar aqui em Guarulhos, eu sempre ouvia, não sei vocês, uma explosão de tarde. Ouviam, gente? Eu ouvia, e meu esposo falava assim: é a pedreira do martelo. E era mesmo, porque lá eles colocam, né, dinamite para explodir aquelas pedreiras, e ele falava: olha, é a pedreira do martelo. Queridos, o poder do Espírito Santo, como uma dinamite dentro da igreja, dentro da minha vida, dentro de você, é um
dunamis de Deus, aonde vai alcançar coisas extraordinárias, aonde a minha vida vai mudar, aonde a sua vida vai mudar. Diante das coisas naturais, nós temos uma visão bem ampla, uma visão bem feita do que nós estamos vendo nas coisas naturais. Mas nós precisamos desfrutar desse poder do mundo espiritual que está dentro de nós. E eu creio que essa noite, dentro de você, vai ativar esse poder, o qual está morto, vai ativar dentro de você esse poder que pode te tirar de um lugar de comodismo, de um lugar onde você está estagnado, de um lugar onde você está paralisado. Esse poder pode te pegar pela tua mão e te colocar de pé, porque foi uma promessa. E quem sabe aqui que todas as promessas de Jesus Cristo, elas foram concluídas. Se cumpriu através da sua morte e através da sua ressurreição. Amém? Abre lá a sua Bíblia do livro de Lucas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Regi, pega um óculos aí. Aleluia. Lucas capítulo 24. Aleluia. Oh, meu Deus. Senhor. Lucas capítulo 24. Versículo 49 ao 53, olha o que Jesus diz. Jesus aqui explica as escrituras aos discípulos, e ele começa a falar algumas coisas aqui, e no versículo 49 ele diz, no versículo 48 ele começa a dizer: vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui ele falando aos discípulos, eu creio que numa grande alegria, numa grande convicção da pessoa do Espírito Santo, e ele fala para eles aqui, olha, permaneça na cidade, não saia da cidade, porque virá sobre vocês a promessa de meu Pai. E ele fala assim, quando chega essa promessa, vocês serão revestidos de poder. E eu creio, queridos, que os discípulos, todos eles ficaram o quê? Atentos. Eu não vou sair da cidade. Eu não vou sair, eu não vou partir da cidade. Nós iremos ficar. Eu sei que algo vai acontecer. Ei, deixa eu te dizer, deixa o Espírito te usar. Porque o revestimento de poder já está sobre você. O batismo do Espírito Santo, uma das primeiras razões, é o revestimento de poder. É um dos sinais da igreja do Senhor. E eu gosto de ver, você também, Joel, um dos profetas menores da Bíblia, ele profetizou. Foi mesmo, queridos? Né? E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens profetizarão, as vossas jovens terão visões, e eu derramarei do meu espírito. Então já havia essa profecia dita pelo profeta Joel acerca do Espírito Santo. Né? E vem Jesus, e lá em Atos, nós vamos ler também quando Pedro, diante de um povo que se converteu, Pedro relata a profecia de Joel, falando para eles de tudo que iria acontecer. E aqui Jesus fala, olha, existe uma promessa. Aleluia! Existe uma promessa. Então eu quero que vocês fiquem na cidade. Permaneça na cidade, porque vocês irão ser revestidos de poder. E, queridos, e a Bíblia fala que Jesus vai falando aqui, aleluia. No versículo 50 ele fala, então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, iam se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles adoraram, voltaram para Jerusalém, tomado de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. A palavra júbilo aqui quer dizer o quê?
alegria. Então, esses discípulos ouviram essas instruções de Jesus, eles não ficaram tristes. Aonde nós vamos ter que sair daqui? Vamos para Jerusalém? Não, como que nós iremos? Não, vamos sim. E lá, quando eles chegaram em Jerusalém, eles permaneceram reunidos, cheios de grande alegria, cheios de grande júbilo. E olha o que a Bíblia diz, que eles reunidos, eles faziam o quê? Eles oraram e adoravam ao Senhor. E muitas vezes, pastor Eliel, pastor Joel, sempre cita a importância de nós, como igreja, ter uma vida de oração, de estarmos orando, de estarmos adorando ao Senhor. Mas muitas vezes, por meio de algo que não faz parte das nossas vidas, nós deixamos de lado, que é a preguiça tomar conta. Vocês ainda estão aqui? Então, às vezes, a preguiça toma conta e nós, não, hoje eu não vou orar, hoje eu não posso orar. Mas olha esse povo, eles foram grandemente abençoados. A igreja de Atos, né, a igreja primitiva, você lendo o livro de Atos, ele todo, Lucas relata coisas preciosas, porque dentro deles tinha um desejo, existia um desejo de adorar e orar ao Senhor. Amém? Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 1, de novo. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Oh, Pai, obrigado, Jesus. E a Bíblia diz aqui, olha, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste. E ele traz essa lembrança, comendo com eles. Então, Jesus comia com seus discípulos. Amém. Jesus tinha um tempo, um momento de comunhão com os discípulos. Amém. E naquele momento onde ele estava ali desenvolvendo uma comunhão, comendo com os discípulos, ele determina algo. E quando algo é determinado para nós fazermos, nós temos que nos apegar com mais intensidade, com mais preciosidade, com mais convicção, porque algo foi determinado. A Bíblia diz que ele determinou-lhe que ficasse na cidade. E eles atentaram. Ei, deixa eu te falar, essa promessa já está na sua vida. Amém? Nós não vamos orar mais para que essa promessa ela venha ser realizada e concretizada. Ela já foi realizada. Ela já está dentro de você. Esse fogo santo, essa dinamite, esse poder já está dentro de você. Aonde nós podemos, queridos, tirar coisas que não estão de acordo com a palavra, mediante esse poder do Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos ter um tempo mais de orar em outras línguas, em falar em outras línguas, porque há uma diferença no você falar e no você orar. Quando nós oramos e nós falamos em outras línguas, nós estamos nos edificando, como Paulo diz. E nós estamos o quê? Reconhecendo a obra da cruz e reconhecendo o que Deus deixou para nós através de Jesus. Amém? Tudo aquilo, note bem isso, tudo aquilo que eu deixo de lado, seja ela qual for que fala na Bíblia, se eu deixo de lado, eu não estou cumprindo com o Evangelho na minha vida. Amém? Se eu deixo a fé de lado, se eu deixo o amor de lado, se eu deixo dízimo, oferta de lado, se eu deixo a comunhão de lado, se eu deixo o poder da unidade de lado, só me agarro com algumas coisas, eu não estou vivendo o Evangelho totalmente em minha vida. E não estou agradando ao Senhor. Porque a Bíblia diz que nós temos que agradar a Ele, buscar a Ele, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, a nossa busca no Senhor, queridos, não é somente estar num determinado lugar, ouvindo uma palavra ou meditando numa palavra, sim, também. Mas a busca no Senhor é nós termos essa identidade avivada dentro de nós, que nós podemos orar em outras línguas. Existe uma matéria no Rema que se chama Manifestações do Espírito.
como ser guiado pelo Espírito, uma das matérias que fala muito sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós, como igreja, queridos, nós precisamos entender essa importância, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, está dentro de nós. Amém? Não sei por que estou frisando isso para alguém aqui. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é uma pessoa que está dentro de nós e fala conosco. Amém? Ele é uma pessoa que fala com a igreja, ele fala comigo e fala com você. Aleluia. Então, nós temos que atentar, nós temos que dar lugar, nós temos que mergulhar com fé, se agarrar com esse poder e saber que a nossa vida é totalmente mudada todos os dias, quando esse poder é avivado e ativado dentro de nós. Aleluia. Aleluia. E aqui ele diz no versículo 5, porque João, na verdade, olha isso, no plural, não é no singular. E vós sereis batizados. Certo? Anota bem, não é batizado, é batizados. Aleluia. Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Isso me traz muita alegria em saber que nós hoje fomos batizados. Nós temos esse poder dentro de nós. Amém? No livro de João, eu quero que você abra João capítulo 14. Quero mostrar para você que está aqui. Aleluia! Glória a Deus. No livro de João, no capítulo 14, versículo 16, ele fala a respeito da promessa do Espírito Santo. No versículo 16, ele fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Não é que esteja convosco alguns dias, alguns momentos, algumas horas, é para sempre. Fale comigo, o Espírito Santo está comigo para sempre. Todos os dias, Ele está comigo. Essa é a função dele. E Jesus, ele fala a respeito dele, prometendo o Consolador. E no versículo 17, ele fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ei, o ímpio não conhece o Espírito Santo. O mundo aí não sabe o poder que há no Espírito Santo. Mas eu e você sabemos. Amém? Ele fala, porque não vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, essa é o quê? Uma garantia. Certo? É uma garantia que ele está conosco. Não existe ninguém que possa falar para você que o Espírito Santo não foi dado à igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar algo para vocês. Existe grupo de pessoas que eles acham que o Espírito Santo é somente para algumas pessoas. O orar, o falar em outras línguas foi deixado somente para aquele grupo de pessoas, mas nós não podemos ocultar isso. Ocultar essa verdade. Amém. Nós não podemos concordar com essa falta de verdade. Estão me entendendo? Amém. Nós não podemos concordar, porque a Bíblia ela é a verdade. E ela é clara sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, quando Jesus faz essa oração, quando Jesus conversa com seus discípulos, falando acerca da pessoa do Espírito Santo, ele fala, olha, ele estará convosco para sempre. Para sempre, ele estará convosco. Amém? Então, não é por alguns dias, não é por alguns momentos, não é para aquele determinado grupo, é para a igreja. Quem é a igreja aqui? Levante sua mão, fala, sou eu sou a igreja. É direito nosso. E eu acho tão interessante, tão glorioso, tão gratificante, que ele diz assim, e eu não deixarei vocês órfãos.
Deus não é Deus de preocupação, mas é Deus de atenção. Amém? Ele sempre atentou para a humanidade, para os seus filhos. E não os deixarei órfãos. Então, queridos, essa é uma certeza, que o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? E ele está dentro de você para mudar coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O Espírito Santo, vamos pensar assim, que ele é como algo que limpa, que muda a situação, que te agarra pela tua mão, te coloca de pé e faz você avançar. Ele é aquele teu amigo verdadeiro que muitas vezes você está caindo no buraco, mas ele pega a sua mão e levanta. E levanta. Fique de pé, mulher. Fique de pé, homem, porque eu estou com você. Ele é essa pessoa que muitas vezes vai secar as suas lágrimas. Ele é aquela pessoa que muitas vezes vai te pegar e vai te colocar de pé e fazer você correr com perseverança a carreira que está proposta. Ele vai te mostrar de onde você estava e aonde você está agora. Ele vai te colocar de pé e vai falar, eu estou contigo. Mas digamos que recuamos para trás, ele não vai estar. Porque ele é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo, olha isso, o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque ele habita dentro de nós. Aleluia! Ele habita dentro de nós para nos levar, trazer algumas coisas que está fora do lugar e colocar no lugar exato. Essa é a função do Espírito Santo. A Bíblia chama ele de consolador, chama ele de mestre. E o que é que um mestre serve, queridos? O mestre serve para nos ensinar. Então, se nós precisamos de ensino da palavra de Deus, se nós precisamos de ensino para viver uma vida digna diante do Senhor, vamos contar com a pessoa do Espírito Santo. Mas existe algo que está dentro de nós que nós precisamos ativar. O batismo no Espírito Santo. Não vou frisar muito sobre a oração em línguas, certo? E o falar em línguas, porque quando você é batizado no Espírito Santo, você já começa a falar em outras línguas. Então, Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 14, versículo 2 em diante, e ele começa a dizer, olha, o que ora em outras línguas edifica a si mesmo. E o que profetiza, ele diz, nós vamos ler lá depois, e o que profetiza, ele vai edificar a igreja, porque a profecia, ela vem com discernimento, ela vem com uma estrutura, uma doutrina básica para edificar a igreja. Certo? O profeta, ele é levantado, ele traz uma palavra, ele diz à igreja, e a igreja ela é edificada. A profecia ela serve para consolar, para edificar e para exortar. Agora, o orar em outras línguas, como nós, igreja, vai nos edificar. Você tem orado em outras línguas, queridos? Aleluia! Vocês têm ativado esse poder? Ou não oro, não posso orar, porque não consigo, não é direito meu. E o diabo é desse jeito mesmo que eu quero. É assim, é desse jeito. Não usa mesmo não coloca em prática não. Enquanto Deus fala, é seu. Você pode. E Jesus é tão lindo, ele falou, olha, João, ele vai batizar, e ele batiza nas águas. Mas eu batizo com o Espírito Santo e com poder. Então, esse poder foi dado à igreja. Por que é que muitos estão tristes? Muitas pessoas tristes, muitas pessoas reclamam, muitas pessoas clamam por coisas que já é deles. Mas não entendem essa importância, que é só de buscar na pessoa do Espírito Santo e ele te colocar de pé. E ele fazer você falar, acontecer na sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Fale comigo, o Espírito está aqui. O Espírito está aqui. Aleluia, porque nós estamos aqui, amém? E nós somos o templo, olha isso, nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia.
Paulo também escreve à igreja de Coríntios falando, olha, vocês são o santuário dele, o templo do Espírito Santo. Ei, peraí, eu sou o templo do Espírito Santo? A casa, a morada do Espírito Santo? Então, alguma coisa, se estiver sujo, tem que limpar. Não é verdade? Tem que limpar. Se algo dentro da minha vida não está legal, alguma coisa tem que limpar. Porque o Espírito Santo... Sim, é santo. Ele é santo. Ele não é bagunceiro, ele não gosta de desordem, certo? Ele não gosta de fofoca. Ele não gosta de casa suja. Eu brincava aqui com uma amiga que nós tínhamos, que ela falava assim, que eu fui de um determinado lugar que eu limpei os pés para pisar na rua. Falei, mas como assim? Limpou os pés para pisar na rua, então o lugar era muito sujo, mais do que a rua, né? E às vezes, queridos, nós não temos desfrutado das promessas de Deus para as nossas vidas, porque o templo não está bem alinhado com a vontade do Senhor, amém? E aí, mas eu não consigo, eu não tenho, eu não faço. O Espírito Santo, ele é cavalheiro, certo? Ele é educado. A Bíblia diz no início que parai-vos sobre a face das águas, junto com o Pai e o Filho. Então, ele não vai te pegar, te forçar a fazer algo, mas nós precisamos alinhar as nossas vidas por meio da palavra. Amém? Por meio da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Então, nós lemos aqui no livro de João, não é isso? E ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. No versículo 18 de João 14. Aleluia. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 2. Vocês estão aqui? Amém. Estão animados? Amém. Estão empolgados? Amém. Estão convictos de todas essas verdades? Que faz parte da sua vida, de uma vida espiritual para você. E aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante, oh, glória a Deus. Fala a respeito da descida do Espírito Santo. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Amém. O Espírito Santo, tem um louvor que fala assim, desce, Espírito Santo. Não tem um que canta assim? Ele já desceu. E a Bíblia fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos. Olha isso. Pentecoste quer dizer 50 anos antes, né? Fala, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas foram obedientes, sim ou não? A pessoa, o pastor Joel fala, olha, vocês vão ficar hoje aqui a noite toda orando por uma causa. Uns iam abrir a boca. Talvez eu seria uma delas, não estou julgando ninguém. 1 hora, 2 horas. Outro ia se preocupar, não, mas eu tenho que sair 4 horas da manhã, porque o ônibus vai passar aí. Certo, trabalho, tem que cumprir mesmo. Mas ia gerar dentro de nós uma grande preocupação e ansiedade. Por conta dos dias que vivemos hoje, certo? Mas aqui a Bíblia fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Ei, Jesus fez uma promessa. Imagina, pastor Nicodemos, eles conversando. Fez uma promessa. Fez a promessa. Está lembrada lá quando ele fez? Que ele ia batizar com o Espírito Santo. E nós estamos aqui. E nós estamos aqui reunidos. Alegre seu coração com essa palavra aqui, que nós vamos ler agora, queridos. E ele fala, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente. Cuidado com o de repente de Deus. Porque o de repente de Deus, o cuidado que eu digo é de tomar você de uma forma que não estava esperando e não saber, e não discernir a vontade de Deus para você. O de repente
de Deus é bênção para as nossas vidas. E ele fala assim, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se eu estivesse lá, eu ia correr tanto. Nossa, eu ia dançar tanto. Oh, aleluia. Como um vento impetuoso, mas isso não impede de eu correr nem dançar nos dias de hoje. Amém? Porque eu estou numa aliança juntamente com você superior. Uma aliança mediante o sangue de Jesus. E ele fala, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vamos parar aí. Vamos parar aí. O que encheu? A casa. A casa. A casa. Deixa eu te dizer. Você crê que algo sobrenatural no mundo espiritual pode acontecer aqui nesse momento? Amém. Encher este lugar? Está movendo. Transbordar este lugar? Está se movendo. E a Bíblia diz, Lucas diz, encheu a casa. A casa. Não foram as pessoas, nós vamos ler mais para frente as pessoas. Encheu a casa. Quem já ouviu alguém que tem visão e fala, menina, eu estava orando e vi uma fumaça passando. Eu vi algo. Pode acontecer sim, porque nós já vamos entrar no contexto dos dons espirituais, certo? Vou entrar nesse contexto. Mas a Bíblia diz que encheu a casa. Aleluia. Cadê o tecladista para vir ajudar aqui? Aleluia. Encheu a casa. Aquela casa foi cheia de uma forma que provavelmente eles não conseguiam ficar de pé. Se movia de um lado para outro. Nós vamos viver dias, queridos, que essa palavra vai ser falada e eu e você não vamos permanecer de pé, porque a unção e o poder vai ser tão grande. Não é porque nós vamos ser arrebatados. Ai, fulano foi arrebatado. Ai, fulano, cuidado que ela não está em si. Não, o Espírito Santo não faz isso. Ele me deixa um pouco consciente, porém o poder dele é tão grande que talvez o meu corpo, o seu corpo não vai suportar, certo? Vai chegar momentos desse lugar, note o que eu estou falando, que vai encher este lugar de uma forma tão grande, que aquele que não orava em outras línguas vai orar, aqueles que não falavam em outras línguas vão falar, aqueles que tinham medo de colocar as mãos sobre enfermos irão curar, irão colocar, porque quando Jesus fala lá no livro de Marcos capítulo 16, ele fala 5 missões lá, não é isso? Pegarão serpente e falarão o quê? Em outras línguas. Olha isso, 5 tópicos que ele deixou lá naquele versículo. E o orar e o falar em outras línguas está lá. E cadê a igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias, aqui nesta terra? Cadê a igreja que precisa se movimentar, que precisa se mover por dentro, não olhando para as diversidades, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o que está dentro. Olhando para o que está dentro e fazendo acontecer, crendo no Senhor e no poder do Espírito que está dentro de você. Creia. Creia, Deus fala contigo essa noite, creia, porque está dentro de você para mudar situações. Dentro de você, para esclarecer, para trazer luz, mais luz, luz chegou, receba, luz chegou e vai chegar muito mais. É desse jeito, luz chegando e você olhando, é assim, e o Espírito falando, é assim, faça, rompa babababa chequetereçou, aleluia. E aquele lugar, aquela casa foi tomada de um poder sobrenatural, encheu a casa.
Encheu a casa. Encheu a casa e o vento impetuoso, a descida do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, uma pessoa que é o nosso verdadeiro amigo. Você sabia que ele é aquele verdadeiro amigo que você pode contar aquilo que você nunca contou nem para os seus pais, nem para o seu esposo, nem para a sua esposa, mas você conta porque ele é fiel para te ajudar e para estar contigo. Aleluia. Estavam e encheu a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como a de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Ei, para aí. Repartiu línguas como a de fogo e repousou sobre cada um deles. Se essa língua repousou sobre cada um deles, ele ali não estava vendo idiomas de outros países. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Não está. Conversando com um irmão meu de sangue. Ele é de uma igreja e ele falando, não, mas eu não creio no batismo no Espírito Santo, porque naquele dia tinha gente de todos os lugares. E eu comecei a ministrar. Hoje ele é batizado, amém? Hoje ele é batizado no Espírito Santo. E a Bíblia que ele fala que repousou sobre cada um deles línguas como de fogo. Shembranás. Rombo combramamahashi. Como a de fogo. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Vocês vêm fazer o remo, vocês vão aprender muito mais. E pousou uma sobre cada um deles. E todos, oh glória, todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi pela metade, não foi um pouco só, foram cheios. O que te traz uma visão de algo cheio? É algo transbordando. É algo que não tem falta alguma, certo? Quando você vai arrumar alguma coisa, uma caixa, seja o que for, você fala, está completa, está cheia, né? Não tem mais vaga. Então, todos foram cheios do Espírito Santo. Você está aqui? Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E passaram a falar em outras línguas. E passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, queridos, ali não tinha pessoas de outros países, de outras nações, falando. Era a linguagem do Espírito. Era a linguagem dos céus. Era a linguagem dos céus que estava lá. Naquele grande dia, e todo aquele povo foi batizado. E eu e você hoje podemos desfrutar disso também. Aí vem o discurso de Pedro, aqui no versículo 14. Porque começou os judeus questionar, mas o que é isso? Sabe aqueles críticos, aqueles murmuradores, que até nos dias de hoje nós encontramos, né? Oxe, imagina, aquela igreja que o povo corre. Não sei, aquela igreja que o povo dá risada. Oh, Jesus, que é isso? Aquela igreja que o povo ora em outras línguas. Ei, vem falar conosco. Vem fazer o rema, vem aprender. Isso é uma alegria que nós colocamos para fora. Queridos, o correr, o dar risada, não é porque nós estamos loucos por Jesus, claro, mas é expressar a nossa alegria da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Daquela certeza e aquela convicção do que eu e você
podemos fazer através dele. E começou aquele questionamento, e Pedro, sempre pescoço erguido, bem firme no que falava. Pedro dá aqui um cala-boca. Olha isso. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-se neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentais nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados com vindes, como vides pensando, sendo está a 3ª hora do dia, mas ocorre, oh aleluia, oh glória, mas ocorre o que foi dito por um intermédio do profeta Joel. Aí Joel, né? Aqui no, deixa eu ver aqui onde está Joel. Meu Deus, será que a minha Bíblia não tem Joel? Tem. Cadê Joel? Vou achar, está aqui, entre Oséias e... Abre aí para mim, queridos, que as folhinhas estão aqui. Achei. Então, Joel, capítulo 2, fala assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel, capítulo 2, versículo 28. Profetizarão. Vossos velhos sonharão. Aí o povo fala assim: velho só está na igreja para sonhar. Espera aí, calma aí. Não é essa questão aí de velhos que ele falou de sonhar, não. Maturidade, certo? Maturidade, saber discernir, saber pegar junto, falar, vai por esse caminho, porque eu já trilhei há anos atrás, estou discernindo. E ele fala: os vossos jovens terão visões. Aleluia. Ei, ele não classificou algumas pessoas. Aqueles dias. Olha a resposta que vem, queridos. Se eu fosse você, saía correndo agora. Mostrarei prodígios nos céus e na terra. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Tem a questão do sangue, fogo e colunas de fumaça. Mas ele fala: mostrarei prodígios no céu e na terra. Marcos 16. Aleluia. Roquetaia, Shobramás. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E disse-lhe, Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais. Aleluia. Olhe para a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, olhe para o que está aqui. Marcos 16, versículo 16, o que está na televisão. Hão de acompanhar aqueles que creem. É para quem crê. Uma vida de fé é para quem crê, uma vida de amor é para quem crê. Uma vida de ser dizimista e ofertante é para quem crê. Uma vida de comunhão é para quem crê. Uma vida andando nos frutos do Espírito. Uma vida andando, falando em outras línguas é para quem crê. E ele fala: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão
curados. Eles ficarão curados. Eles falarão em novas línguas. Ele é um crente completo. Ou seja, ele é um crente cheio. Ele não é um crente pela metade. Ele não é um crente que anda vivendo. Hoje é crente, amanhã em cima do muro. Estão me entendendo? Ele é um crente completo. Ele é um crente cheio da palavra. Pegarão em serpente, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Aleluia, aleluia. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra, pelo seu grande amor. Obrigado pela pessoa do Espírito Santo. Obrigado pela uma igreja forte. Obrigado pela uma igreja viva. Uma igreja viva. Uma igreja ativando, Senhor, o dom que há dentro dela. Uma igreja se levantando nos últimos dias, Pai, para realizar e fazer e acontecer por meio do Teu Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram. Vocês estão aqui? Amém. Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele faz uma lista disso bem interessante. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, certo? Ele fala, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10 ele fala, mas, esse mas, quando fala, requer a minha atenção e a sua atenção, certo? Quando você vê uma frase, mas, então você para você ter mais atenção. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Tem profundeza que eu não posso ir como homem natural. Como você, como homem natural. Certo? Mas, através do Espírito, Ele pode te levar em lugares mais profundos. Na igreja de Vila Matilde, essa pessoa chegou perto de mim e eu falei, meu Deus, o que é? Assim, nem conhecia a pessoa. Eu olhei, aí ela colocou a mão no meu ombro e começou a orar. E ela jogou uma frase. Existem coisas profundas que você precisa saber. Existem coisas profundas para a sua vida. Mas o Espírito está indo lá. E vai te trazer do profundo de Deus para revelar o seu espírito. Eu falei, meu Deus, que oração. Existem coisas profundas, ela falou, que só o Espírito pode ir. Olha o que o versículo diz. O Espírito Santo, queridos, vai em lugares profundos para te revelar a vontade de Deus para a sua vida. Receba aí onde você está. Ele está indo, isso, levante suas mãos mesmo. Levante suas mãos, receba como uma palavra profética para você. Ele está indo agora em lugares profundos para trazer o que você precisa. O que você veio buscar em lugares profundos que você não pode ir. Mas Ele está indo e vai te trazer a revelação do Senhor para a sua vida. Coisas ocultas, são coisas ocultas. E Ele vai te revelar. Você crê? Você crê? Fala, eu creio. Aleluia, Ele está indo exatamente agora. Agora, Ele está indo em lugares ocultos para revelar. Trazer revelação ao teu espírito. Aleluia. Aleluia. Queridos, Ele está aqui. Ele quer falar a você, quer falar a mim. E Ele diz aqui, esse versículo é muito forte. Pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta
fosse você, ficava quieto aí, ó. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Eu não sei nada por mim mesmo. Sou Maria. Se eu não tivesse Jesus na minha vida, coitadinha de mim. Nem seria o que onde eu estava essa hora. Graças a Deus que Ele está na minha vida. Amém? E Ele fala, assim também as coisas de Deus ninguém conhece. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Senão o Espírito de Deus. Eu quero conhecer tantas coisas. Estou terminando, nós vamos orar. Nós queremos conhecer tantas as coisas, mas nós queremos ir na nossa força. Na nossa força. Nós queremos determinações, nós queremos determinar, nós queremos delegar, nós queremos falar, mas na nossa força. E não é na nossa força, é na força do Senhor. No versículo 12 ele fala assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que foi nos dado gratuitamente. Amém. Você tem o Espírito Santo dentro de você, igreja? Ele está dentro de você, habitando dentro de você. Abre esse presente que você recebeu há tanto tempo. Está guardado. Tomou conta? Se é um lugar que você visita na sua casa somente uma vez no ano, que é isso, irmã Maria? Não, mas tem pessoas que têm soltam, tem algumas coisas, visita só uma vez no ano, quando você vai lá está cheio de pó. E o Espírito Santo está dentro de você. Chamar no portão. Você não abriu o portão. Certo? Tenha essa noite. Vamos ficar de pé. Desde as 18 horas, de uma forma extraordinária. Deixa, dê lugar, ative esse poder que está dentro de você. Halabashuriandere quebramanás. Convidando a pessoa acontecer, Pai. Você que ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Rombana subriandere rembrama cheio, 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 cheio. Romanas cheio, isso, cheio, cheio. Rouba bababaçu cantere bramahas. Xerebraçuiande combranas. Cheia, cheia. Você não veio aqui em vão. Você veio para receber. Você veio para beber. Você veio para receber. Ramaçu canta. Cheia. Nota que a casa foi cheia. A casa foi cheia. E eles ficaram cheios. Cheios. Cheios do Espírito Santo e falando em outras línguas. Romana subrequembranaya shebramahas. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Nós estamos aqui para mover as águas do Espírito. Levante a sua voz. Oh, através
através do orar em outras línguas, coisas irão acontecer, cura será manifesto. Roba babasu de canta labrache, rembra mamahassuri anda labracho, orando em outras línguas, orando em outras línguas. Aleluia, aleluia. Rombra maia sui andere ketere, rombra mama hashuri anda labracho, rombra mama nasuri anda labrache, rembre ketere subri anda labrahas, rombra bobo suri andere brererere, rombra mama nahashuri anda labracho. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 4, diz que o orar em outras línguas vai nos edificar. Saia daqui essa noite edificados. Não é a irmã Maria, não é os ministros dessa noite, mas é a palavra e o Espírito que nos garante isso. Rombra canta labrache, rombra mamahassuri anda labrache, rembra mamassuri anda labracho, rombra mamahassuri canta labrahas. Cura, Senhor, cura eles, Pai. Levante eles cheios dessa unção, cheios dessa palavra. Labassuri anda labrahas, rembra mamanassuri anderere quebra mamamarabarabalaço, rombro chorerere que tereço. Cheios, ore em outras línguas. Você que ora em outras línguas, ore em outras línguas. Halabassuri anda labrahas. Você que não foi batizado ainda no Espírito Santo e deseja receber o batismo do Espírito Santo, levante sua mão ou venha aqui à frente. Tem alguém que deseja ser batizado, que deseja ser revestido desse poder? Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Ei, levante sua mão, vem aqui. Nós queremos te ajudar. Nós queremos te ajudar. Rombra manassuri anda labrache, rembra mahassuri canta labracho. Não tenha medo, não tenha medo. É para você que é a igreja. Oh, Pai, obrigado. Rombra surianda labrache, rembra mamahassuri anderederes. Labassurianda labrachorianda labrahas, rembra mamanassuri canterederes. Show, show, show. Rombra sorequetere show. Rombra bababahassurianda labrahas. Cheia, cheia, cheia do rombra mamanachuri anda labrachou. Ele está batizando seus filhos. Permaneça nessa mesma conexão, no orar em outras línguas. Cheia, 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 cheia. Rombras, isso, 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 isso. Oh, isso, é isso. Oh, cheia, 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 cheia. Oh, rabassuri anda labra, chori anda labras. Re, 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 sobre o cotoro, sobra amarras. Cheio isso, cheios, cheios do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Oh, ramassuri anda labra, show. Rombro condoro che che che, rombra mamahassuri anda labrachou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Oh, Pai, graças te damos. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo. Amém. O versículo que nós começamos, finalizo, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. Nós recebemos esse poder que está dentro de nós. Sabe por que muitas vezes nós não ativamos e fluímos mais? Porque às vezes a nossa alma não dá totalmente liberdade, às vezes a timidez, mas Deus quer pegar junto com você, o Espírito quer pegar junto com você e você fluir, crescer a cada dia mais. A Bíblia nos chama que nós somos a igreja do Senhor Jesus, né? Aqui nós estamos nesse lugar, nesse espaço físico, com as paredes, mas nós somos a igreja e esse poder tem que ser ativado por nós. Amém? Vocês estão animados com essa palavra? Vão colocar em práticas. Aleluia. O batismo do Espírito Santo está estendido para você. Se no final você desejar ser batizado, quem está hoje aí, imagina, e o pastor Eliel pode estar lhe conduzindo a levar a você receber o batismo no Espírito Santo, porque é direito seu. Amém, queridos? Você já foi em algum lugar e alguém fala assim, ó, você tem direito de tomar uma xícara de café. Você tem direito de comer algo. Você fala, não, quero não. Você com aquela vontade, não, quero não. É um direito seu. Você vai lá, toma aquela xícara de café ou aquele chá. O Espírito Santo e as manifestações é para nós, igreja. Amém? É para nós, igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês na prática dessa verdade. Deus abençoe.